Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem por aí. Essa é uma pergunta que eu recebi hoje lá no Story. Como saber se uma ideia de negócio é boa? Bom, eu acho muito interessante essa pergunta, né? Porque essa é uma pergunta que eu recebo bastante. Ó, Júlio, eu tô com uma ideia de fazer tal coisa, tô com a ideia de abrir uma lanchonete. Ontem mesmo uma mulher, que inclusive é aluna do Acelerador de Lucros, né? Até ela mandou a dúvida no grupo dela. Achei legal porque abriu espaço para tirar essa dúvida e para poder falar um pouco sobre isso, né? Ela disse que quer abrir um restaurante e tal, à la carte, e ela queria saber se é viável para daí saber se ela abre ou se ela não abre, né? E é muito interessante a gente parar para pensar um pouco sobre isso. Como que a gente sabe se uma ideia é boa ou se a ideia não é boa? Só que talvez eu decepcione um pouco algum de vocês, porque a resposta que eu vou dar para você é que não é necessariamente essa a pergunta que você tem que fazer. Você não tem que perguntar se o negócio é bom, se a ideia de negócio é boa ou se a ideia é ruim. Você tem que perguntar qual é o planejamento que você vai ter que fazer para tornar essa ideia boa. Porque veja bem o que acontece. Ideias, só por si, elas não são nem boas nem ruins. Eu já vi muitas ideias, inclusive eu mesmo já tive ideias que, assim, nossa, na minha cabeça seriam ideias ótimas, mas que elas nunca saíram do papel. Então, uma ideia, por mais ótima, por mais maravilhosa que ela possa ser, se você não tiver o planejamento certo, a estratégia correta para tornar isso real, para tornar isso viável, para tornar isso um negócio de verdade, pode ser a melhor ideia do mundo, que não vai acontecer. Em compensação, você tendo uma ideia mediana, uma ideia que nem ótima não é, você consegue ter um bom negócio se você tiver um bom planejamento. Entende? Então olha o quanto isso é importante, né? O quanto é poderoso parar para pensar sobre isso. A grande pergunta não é se a ideia é boa, mas qual é a estratégia que eu vou colocar nessa ideia para que ela se torne realidade, para que ela se torne viável. Essa que é a grande pergunta, né? E aí, eu quero aprofundar um pouco, porque hoje de manhã, inclusive eu respondi lá no Acelerador de Lucros, lá no grupo, falei um pouco sobre isso, né? Porque essa aluna ela perguntou como que ela fazia para fazer os lançamentos lá dentro do DRE, lá do Acelerador de Lucros, para fazer uma simulação, para saber se o restaurante era viável e tudo mais, né? E a resposta que eu dei não foi de como fazer os lançamentos, inclusive. A resposta que eu dei foi o seguinte, de começar a fazer o Acelerador de Lucros lá no começo, de novo, porque lá no começo, antes de falar de qualquer tipo de planejamento de estrutura, planejamento de custos e tudo mais, antes de falar de tudo isso, a primeira coisa que a gente fala lá dentro é sobre a base do negócio. E a base do negócio é justamente os fundamentos, no alicerce, né? É lá onde a gente fala sobre quais são os propósitos que estão envolvidos nessa ideia de negócio, sobre qual que é o objetivo dessa ideia de negócio. Porque muitas vezes, galera, as pessoas abrem um negócio pensando que eu quero abrir um negócio, tipo, tá, beleza, eu quero abrir um negócio. E esse negócio não tem nada envolvido, nenhum sentimento maior envolvido com essa ideia de negócio. Não tem sei lá, sabe, um propósito de vida, não é algo relacionado a alguma coisa que a gente ama. E quando a gente faz só por isso, a ideia que dá é que a gente está fazendo por causa do dinheiro que esse negócio pode dar. Só que a grande verdade é que nenhum negócio dá dinheiro de cara, né? Primeiro você investe dinheiro para abrir, você investe mais dinheiro para fazer dar certo, até que uma hora começa a dar o retorno. E junto com tudo isso acontecendo, ainda tem os problemas do dia a dia, as coisas acontecendo, os problemas continuam acontecendo. Então, para você aguentar toda essa barra, toda essa fase, você tem que gostar do que você está fazendo, tem que ter um propósito por trás desse negócio, porque senão chega um ponto, eu sempre uso essa mesma pergunta, né, quando eu falo sobre isso, chega um ponto que você se pergunta, porra, mas eu nem gosto desse negócio aqui, por que eu tô passando por todo esse estresse, né, por que eu tô passando por tudo isso se eu nem tô aí, eu nem gosto disso, então eu vou largar a mão, vou desistir. Entende? Então a grande pergunta não é se a ideia é boa, mas qual é a estratégia que você vai ter por trás para fazer ela ser boa, para se tornar ela viável e se essa ideia de negócio que você tem, ela está atendendo a algum propósito teu, algum propósito de vida maior do que o próprio dinheiro que o negócio vai te dar. Porque, cara, se você está fazendo uma coisa que você gosta, uma coisa que te preenche, que está ligado de alguma forma, de qualquer forma, está ligado com algum propósito de vida teu, você faz o que for necessário para fazer isso dar certo. E enquanto não der certo, você não desiste. Porque tem um propósito envolvido, sabe? Tem amor, tem sentimento, tem um feeling ali envolvido com a coisa toda. E você não desiste. Você não desiste porque você tem esse sentimento maior, né? É tipo família, né? É um exemplo de relacionamentos e tudo mais. Por que o pai e mãe não desistem de filhos, né? Ou, tipo, pode até brigar, mas estão sempre aí de volta. Porque tem um amor, tem um sentimento maior que está envolvendo
juntando essas pessoas, que está unindo essas pessoas, que não é só uma obrigação paterna, uma obrigação materna. Entende? É mais ou menos assim. Se o teu negócio ele for tipo um filho para você, você não vai se desfazer dele assim tão facilmente só porque tá dando problema. O que você vai fazer? Você vai fazer o que for necessário, vai aprender o que for necessário, vai trabalhar as horas que for necessário, vai estudar o quanto for necessário para fazer dar certo, porque ele é como um filho para você, ele tem um objetivo, um propósito, né? Então, a grande sacada é justamente essa. É você entender o porquê você está abrindo o negócio. Por que você está abrindo por que dessa ideia de negócio? Por que, por exemplo, no caso dessa nossa aluna lá, por que um restaurante à la carte, né? Se esse restaurante, ele está atendendo um propósito de vida, algo que é legal, assim, tipo, nossa, eu me imagino fazendo isso, entende? Então, aí a pergunta já não é mais ver se é viável. A pergunta se torna, como tornar ele viável? Como tornar essa ideia de negócio viável? Porque todo negócio é viável ou é inviável, dependendo do planejamento, da estratégia, né? Porque senão todas as empresas de um determinado setor, de um determinado nicho, seriam inviáveis, todas seriam viáveis, entende? Então, por exemplo, se tem restaurantes à la carte viável, significa que restaurantes à la carte podem ser viáveis, entende? Essa que é a grande questão. Então a pergunta não é será que não é? A pergunta é como tornar isso viável. Então a pergunta não é se a ideia é ou não boa. A pergunta é como tornar essa ideia viável. Toda ideia é boa, cara. E se você não faz, alguém vai lá e vai fazer, entendeu? Então daqui a pouco, você gosta do ramo que você está pensando em atuar, ou tipo, você já é dono. Vocês, a maioria que estão aqui já são donos de um negócio, mas estão pensando talvez em expandir, estão pensando em criar filiais, ou estão pensando mesmo em abrir outros negócios, né? Pensando em como é que você faz para abrir um negócio em outro nicho, em alguma outra coisa. Então faça essas perguntas. Troque a pergunta de se a ideia é boa e faça essas outras duas perguntas. Primeira delas, esse negócio atende a algum tipo de propósito de vida? Ele está ligado de alguma forma com alguma satisfação pessoal que seja maior do que dinheiro? E a segunda pergunta, como eu faço para que essa ideia se torne um negócio viável? Porque, cara, boas ideias o mundo está cheio, entende? Um exemplo bacana, inclusive depois eu descobri que foi patenteado. Já contei essa história aqui algumas vezes. Lá pelos meus 18, 19 anos, eu e um amigo, nós tivemos uma ideia de algo que a gente podia fazer. Eu tinha feito um curso de mecatrônica, e então eu tinha algum conhecimentinho de eletrônica, essas coisas e tudo mais, né? Porque mecatrônica em essência é isso, né? Você é um profissional que, em teoria, ele une as características, as habilidades do mecânico, né, do mecânico industrial, ele une as habilidades do eletricista e do eletrônico, né, do cara que faz a programação eletrônica. Então a ideia é que seja um profissional que tenha essas três capacidades em uma única profissão. E nesse curso a gente aprendeu um monte de coisa lá e tal, e a gente teve uma ideia do tipo assim, cara, sabe, já aconteceu com vocês, provavelmente já. Você já sabe o controle remoto, né? Quantas vezes a gente perde o controle remoto dentro de casa? E leva tempo, às vezes, procurando e não acha, né? E a gente teve ideia, cara, por que a gente não faz um dispositivo que seja igual, tipo, telefone sem fio? Que tu vai lá na base, aperta o botão e o telefone começa a apitar, não tem isso? Então por que a gente não faz um dispositivo tipo esse, cara? Para controles remotos, tipo, daí tipo, a gente tinha até bolado, então podia ser um equipamentinho que tu fixa, sabe, podia ser externo da TV, não precisava nem ser na TV, a gente teve uma ideia bem legal, assim, que legal, a gente pode deixar um botãozinho lá que a gente acopla, coloca do ladinho da TV, vai lá, aperta esse botão e acopla um outro dispositivozinho lá no controle remoto, e aí quando você acha, você aperta lá no controle, para de apitar, nossa, que ideia genial. Nunca tiramos do papel. A ideia realmente era muito boa, porque, cara, é funcional, atende um problema que as pessoas têm. Podia estar ganhando dinheiro com essa ideia. Mas o que aconteceu? A ideia era boa, mas a gente nunca teve o trabalho de fazer o planejamento necessário e meter a mão na massa da forma necessária para fazer isso rodar. Inclusive, depois a gente descobriu que alguém já tinha lançado até patente sobre isso. Então, tipo, talvez a gente nem pudesse fazer da forma que a gente imaginou. Eu não sei, teria que ir a fundo, porque esse negócio de patente é bem relativo, né? Porque às vezes você troca componentes, troca as formas de fazer e você acaba podendo fazer a ideia rodar.
Enfim, o que acontece é que a ideia era muito boa, né? Atendia uma necessidade, as pessoas perdem o controle e poderia não ser usado apenas para controle, podia ser usado para celulares, podia ser usado para qualquer coisa que as pessoas perdem, porque esse equipamentinho, ele seria tipo meio que acoplado, sabe? Tipo plugado no, como se fosse um bottom, alguma coisa assim, no equipamento que você quer não perder. Então podia ser usado para várias coisas. A ideia era muito boa, mas a gente nunca tirou do papel. Então essa que é a grande questão, não é se perguntar se a ideia é boa, se a ideia não é boa, é perguntar se você tem nessa ideia algum propósito de vida, alguma coisa relacionada. Talvez justamente por isso a gente não levou para frente naquela época, porque não queria dizer nada, entendeu? Era só uma boa ideia, mas não queria dizer nada nem para mim, nem para o meu amigo, tipo, não estava ligado com o objetivo, nossa, como a gente quer ser empreendedor do ramo da tecnologia. A gente não queria, tanto que nem eu nem ele continuamos trabalhando com isso nunca na vida. Eu nunca trabalhei com isso, na verdade. Fiz o curso, mas nunca trabalhei. E ele também não, inclusive. Entende? Então, cara, talvez se essa mesma ideia tivesse surgido de colegas meus que realmente gostam da área, que seguiram carreira nessa área, quem sabe eles teriam botado em prática. Por quê? Porque tem algum amor ali, tem um sentimento envolvido com a ideia. Olha quanto isso é poderoso, né? Então, as duas perguntas fundamentais existe um propósito? Existe algo maior do que dinheiro por trás dessa ideia? Eu me imagino fazendo isso a longo prazo, me imagino trabalhando por 1, 2, 5, 10, 15 anos com esse tipo de negócio, com essa empresa. Se você respondeu que sim, aí você faz a segunda pergunta, que é como tornar essa ideia um projeto viável? Lembre-se, ideia boa, ela pode ser, qualquer coisa pode ser uma boa ideia, desde que você tenha o planejamento e a estratégia necessária para tornar essa ideia viável, ou seja, para tornar isso um negócio. Então a pergunta não é, repetindo redundantemente, mas isso é muito importante porque eu vejo muitas pessoas abrindo negócio por causa de dinheiro e elas acabam se frustrando. A pergunta é como tornar essa ideia viável e qual é o propósito que tem relacionado a isso, beleza? Galera, então esse foi o áudio de hoje, eu espero realmente que ele tenha ajudado vocês a fazer essa reflexão para as ampliações ou mesmo para repensar a carreira que vocês estão seguindo. Daqui a pouco esse áudio... Tem alguns áudios que às vezes as pessoas me respondem, putz, isso abriu uma pulga atrás da minha orelha, né? Porque às vezes eu falo uma coisa como essa e a pessoa se vê lá dentro da vida dela num negócio que ela não é feliz, fazendo algo que ela não gosta de fazer, fazendo algo que ela faz por causa do dinheiro, e aí ela não aguenta o estresse, não aguenta a pressão e não tá com a bagagem emocional suficiente para lidar com esse negócio porque ela não gosta do negócio, né? Tá fazendo só pelo dinheiro. E às vezes eu falo essas coisas, as pessoas acabam dizendo, putz, Júlio, agora você botou uma pulga atrás da minha orelha, cara. Tipo, meio que, nossa, mexeu comigo, né? Então eu espero que esse áudio tenha mexido com você de uma forma positiva, tenha te ajudado a encarar os teus novos projetos, encarar as tuas ampliações ou mesmo as tuas retomadas, as tuas mudanças de carreira. E que se você está pensando em mudar para alguma área que você gosta mais do que aquilo que você faz, quem sabe tomara que esse áudio tenha sido para você um estímulo, um incentivo para você realmente fazer isso, tá bom? Galera, se você está ouvindo esse áudio então no YouTube ou no Spotify, significa que ele virou um podcast e por isso o meu convite para você é o de sempre, né? Para que você se inscreva no canal, para que você adicione as suas playlists de favoritos aí do Spotify e para que você entre no canal do Telegram pelo link que está aqui embaixo na descrição. Lá você vai ouvir áudios como esse todos os dias tem áudio lá, beleza? E para vocês aqui do Telegram, eu vejo vocês amanhã no áudio 277, beleza, galera? Um grande abraço, até amanhã, valeu!